Olá pessoal, mais um vídeo do grupo PET Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de exercícios de ciência dos materiais e vamos tratar de direções e planos cristalográficos. Vamos então ao exercício. Primeiro, determine os índices das direções cristalográficas apresentadas na figura abaixo. Para que a gente consiga determinar esses índices, a gente precisa seguir alguns passos importantes que estão a seguir. 1. Posicionar o vetor de maneira tal que ele passe através da origem do sistema de coordenadas, mantendo o paralelismo. 2. Determinar os comprimentos das projeções do vetor sobre cada um dos três eixos. 3. Se necessário, reduzir os três números aos valores inteiros, aos menores valores inteiros, ou multiplicando ou dividido por um determinado valor. Quarto passo, então, a gente tem os três índices sem separação por vírgula são colocados entre colchetes, como está representado aqui. O VW são os índices que representam as projeções dos eixos x, y e z. Bom, aqui então a gente tem a nossa primeira direção. Aqui a gente já tem o problema, né, já que ela não passa através da origem. Então a gente tem que deslocar mantendo o paralelismo, que foi o que foi feito aqui, tá bom? E aí a gente pensa na projeção. Aqui, se a gente projetar para o eixo x, a gente tem o valor de 1, já que a extremidade do cubo vale 1. Se a gente projetar para o nosso eixo y, a gente também tem o valor de 1. E se a gente projetar para o nosso valor de z, a gente tem o valor de menos 1, tá? Já que encontra abaixo do nosso sistema de referência zero, tá bom? Então, aqui escrevendo isso, a gente tem 1, 1 e menos 1. E aí, passando para os colchetes, né, para a gente conseguir representar os nossos índices, a gente tem o valor de 1, 1 menos 1. Lembrando aqui que quando a gente tem um sinal de negativo, a gente representa em cima do nosso índice, tá bom? Vamos então à próxima. Aqui, ele passa através da origem, então a gente já consegue pensar nas projeções diretamente, tá bom? Então, aqui se a gente for pensar na projeção em x, a gente tem um valor de 0, né, já que ele se encontra no plano YZ. A projeção em y é 1 e a projeção em z é 1/3, que é o que está representado aqui, 0, 1 e 1/3. Só que aqui a gente tem um valor fracionado, né? A gente tem uma fração que é 1/3. Para que a gente consiga eliminar essa fração, a gente precisa multiplicar por um valor, e esse valor é o 3 nesse caso. Tá? Então a gente fica com 0, 3 e 1, passando isso para colchetes, a gente tem 0, 3 e 1 como nossos índices direcionais, tá bom? Vamos então aos planos agora, galera. Determinar os índices de Miller dos planos cristalográficos apresentados na figura abaixo, tá? Então a gente vai determinar eles separadamente também. Aqui então a gente tem os passos para os planos, tá bom? Que é um pouco diferente. 1. Se o plano passa através da origem selecionada ou outro plano paralelo, deve ser construído no interior da célula unitária ou uma nova origem deve ser estabelecida. 2. Determinar o comprimento da intersecção planar a cada eixo. 3. Obter os valores inversos desses números. 4. Se necessário, reduzir os três números aos menores valores inteiros. 5. Os três índices, sem separação por vírgulas, são colocados entre parênteses. Aqui estão a representação dos índices HKL, que são projeções, né, intersecções com eixo x, y e z. Vamos então à solução do nosso primeiro exercício aí, né? Bom, aqui a gente tem o nosso plano e ele passa pela origem. Então é um problema, né? A gente precisa deslocar essa origem, que é o que foi feito aqui. Então a gente tem uma nova origem O' e a gente tem os eixos x', y e z', tá bom? Que aqui seria que y seria igual a y', né? Então, pensando assim, a gente precisa estabelecer que o nosso plano é paralelo ao nosso eixo x', então eles se intersectam no infinito, né? O nosso plano, ele intersecta o eixo y em menos 1. E o nosso plano intersecta o eixo z' em meio, que é o que está representado aqui. Infinito menos 1,5. E a gente precisa, então, tirar os valores inversos, né, para que a gente consiga estabelecer os índices de Miller. Então, 1 sobre infinito é 0, 1 sobre menos 1 e 1 sobre meio é 2. E aqui estão representados os índices de Miller entre parênteses. O próximo, então, a gente tem que ele não passa através da origem, então a gente já consegue pensar diretamente. Aqui a gente tem intersecção em x no ponto 1, em y também no ponto 1, e em z a gente não consegue observar diretamente,
mas a gente tem que se atentar que ele não está paralelo ao nosso eixo Z. Ele intersecta o nosso eixo Z lá embaixo, no ponto menos 1. Então fica 1, 1 e menos 1, que é o que está aqui. Tirando os inversos, a gente tem que fica a mesma coisa, então 1, 1 e menos 1 é os nossos índices de Miller. Tá bom, pessoal? Então, exercício resolvido. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestão é muito bem-vinda pelo nosso grupo, tá? Vocês podem enviar tanto aqui pelo YouTube ou pelas nossas páginas do Instagram e Facebook. Até uma próxima, pessoal!